Oi, então, tô aqui de volta para a gente ver a segunda metade da nossa aula, em que a gente vai ver os casos particulares em que os planos eles são paralelos ao eixo x, y, z, ou são paralelos aos planos x, y, x, z e y, z. Vamos saber identificar, né, qual é a característica que a equação geral do plano tem que nos permite identificar essa propriedade, né? Como é que eu sei que um plano é paralelo ou a eixos ou a planos? Então, vamos lá. Primeiro caso particular que a gente vai ver é como é que eu posso identificar um plano que passa pela origem do sistema de coordenadas. Bom, se esse plano passa pela origem, é porque o ponto 0, 0, 0 tem que satisfazer a equação geral do plano. Então, eu tenho ax mais by mais cz igual a 0. Opa! Faltou o d. Mais d igual a 0. E aí eu substituo o ponto na equação geral. Então, eu tenho a vezes 0, mais b vezes 0, mais c vezes 0, mais d igual a 0. Então, o único valor possível para d, para que ele satisfaça a equação geral do plano, é que ele seja nulo. Então, de maneira geral, a equação ax mais by mais cz igual a 0 é uma equação que descreve um plano que passa pela origem. Então, quando o nosso d vale 0, quando eu não tenho aquele termo independente, o plano vai passar pela origem. Próximo caso particular é o plano paralelo ao eixo x. Então, aqui, ó, x, y, z. Se o plano é paralelo ao eixo x, significa que o vetor normal desse plano tem que ser perpendicular ao eixo x. Para que o vetor seja perpendicular ao eixo x, é necessário, eu não vou saber desenhar, peço desculpa para vocês, mas é necessário que esse vetor normal ao plano, ele tenha apenas componentes y e z. Tá? Então, o vetor normal, ele tem que ter a componente x igual a 0. Isso aqui seria um vetor normal que está associado a um plano paralelo ao eixo x. Dessa forma, nós temos, né, que a equação geral do plano paralelo ao eixo x é a equação do tipo by mais cz mais d igual a 0. Posso tentar fazer um esboço aqui, por exemplo. Né? A gente poderia ter um plano. Aqui estaria o nosso plano. Um plano que fosse paralelo ao eixo x. Né? Então, o nosso vetor normal, ele teria que ser perpendicular à direção x. Eu não vou nem tentar desenhar, porque vocês sabem que eu não vou conseguir. Percebam, pessoal, que esse plano, ele vai cortar o eixo z e o eixo y. Né? Em que ponto? Bom, quando ele corta o eixo y, o z vale 0. Então, quando o z vale 0, y vai ser igual a menos d divididos por b. Esse ponto é o ponto em que o plano corta o eixo y. Quando o y for igual a 0, eu tenho que
Z é igual a menos D divididos por C. Esse ponto também vai ser o ponto em que ele corta o eixo Z. Ó, então, na próxima página, a gente tem um exemplo, ó. O plano 4y mais 2z menos 12. Então, o que temos aqui? O nosso vetor normal é o vetor 0, 4, 2. Como é que eu sei os pontos em que esse plano corta os eixos? Ó, quando o y igual a 0, eu tenho que 2z é igual a 12, z é igual a 6. Se vocês olharem aqui no desenho, é justamente o ponto que a gente tem desenhado ali, que a gente tem marcado. No segundo caso, quando o z vale 0, a gente tem 4y menos 12 igual a 0, y igual a 12 divididos por 4, que é igual a 3. Então, esse é o ponto em que o plano vai cortar o eixo y, que é o ponto que está ilustrado ali. E, não sei se vocês conseguem ver pelo desenho, mas esse plano é um plano paralelo ao eixo x. Ok? Próximo caso particular. Plano paralelo ao eixo y. Bom, para que o plano seja paralelo ao eixo y, a gente precisa que o vetor normal seja perpendicular à direção y. O que significa que ele tem que ser um vetor que só tem componentes x e z. Então, por exemplo, o meu vetor normal, ele tem que ser um vetor do tipo A0C. E a equação geral do plano ficaria AX mais CZ mais D igual a 0. Então, seria algo do tipo assim, ó. Vou tentar fazer um esboço também. Seria algo desse tipo aqui, ó. Esse aqui seria o plano paralelo ao eixo Z. E esses pontos aqui, ó, onde o plano corta os eixos, eles são obtidos fazendo o mesmo procedimento, né? O ponto em que o plano corta o eixo X é o ponto em que Z vale 0. Então, se o Z vale 0, o X vale menos D divididos por A. E o ponto aonde o plano corta o eixo Z vai ser o ponto em que x vale 0. E aí nós temos z igual a menos d divididos por c. Ó, aqui temos um exemplo, tá? Um plano cujo vetor normal é igual a 3, 0, 2. Então, o ponto em que esse plano corta o eixo x é o ponto 3x menos 12 igual a 0, x igual a 4, que é o ponto que está ilustrado aqui. E o ponto onde o plano corta o eixo z vai ser o ponto em que x vale 0. Então, eu tenho 2z menos 12 igual a 0, z vale 6. Que, de novo, é o pontinho, que está ilustrado aqui. Percebam, pessoal, isso é uma coisa que eu não discuti antes, mas olha só. A gente vai voltar nesse assunto depois, mas aqui no plano XY, no plano XZ, a gente tem toda uma linha, né, uma reta, cortando o plano XZ. A gente tem como achar a equação dessa reta. A gente vai aprender isso mais pro fim da matéria, tá?
Então, aqui, essa reta aqui, ó, a gente tem como encontrar a equação da reta do plano, né, que descreve a intersecção do plano π com o plano XZ. A gente vai fazer isso daqui a pouco mais. Na próxima aula faremos isso. Então, continuando, ó. Próximo caso particular é quando o plano é paralelo ao eixo Z. Seria algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. YXZ. Eu teria algo desse tipo aqui. Né? Então, agora o nosso plano ele vai cortar os eixos XY. E para que o plano seja paralelo ao eixo Z, é necessário que o vetor normal seja perpendicular ao eixo Z. Ou seja, ele tem que ter componentes x e y diferentes de zero. E aí, nesse caso, a equação geral do plano, ax mais by mais d igual a zero. Esse plano, ele corta o eixo x no ponto x igual a menos d divididos por a. E ele vai cortar o eixo y no ponto y igual a menos d divididos por b. Ok? Então, aqui temos um exemplo, ó, de um plano paralelo ao eixo Z. O vetor normal desse plano é o vetor 3, 4, 0. E esse plano ele vai cortar o eixo x no ponto x igual a 4. E vai cortar o eixo y no ponto y igual a 3. Que, de novo, são os pontos que estão ilustrados ali, ó. Tá? Então, se vocês se depararem com a equação geral do plano, em que apenas uma das componentes do vetor normal é igual a zero, é porque esse plano ele vai ser paralelo a um dos eixos coordenados. Então, se o A for igual a zero, o plano é paralelo ao eixo X. Se o B for igual a zero, o plano é paralelo ao eixo Y. E se o C for igual a zero, o plano é paralelo ao eixo Z. Então, aquela componente que o vetor normal é nulo, vai ser a direção que o plano é paralelo. Certo? Então, seguindo. Agora a gente vai ver os casos particulares em que os planos eles vão ser paralelos ao plano XY, ao plano XZ e ao plano YZ. Tá? Bom, olha só. Aqui eu vou conseguir desenhar. Qual é a característica que o vetor normal ao plano precisa ter para que o nosso plano seja paralelo ao plano XY, por exemplo? Olha só. Se eu tenho aqui o plano XY, que é esse aqui de baixo, ó, que eu vou pintar de vermelho. Se esse é o plano XY, o vetor normal a esse plano ou vai ser um vetor na direção positiva do eixo Z, né? Então, por exemplo, poderia ser o vetor 0, 0, 1, ou poderia ser um vetor no sentido negativo do eixo Z. Por exemplo, o 0, 0, menos 1. De qualquer maneira, qualquer que seja o vetor perpendicular ao plano XY, o vetor normal, ele vai ser colinear
Então, só não vou escrever K, porque K é a direção. Ele vai ser um vetor colinear, vamos botar N maiúsculo, ao vetor 0, 0, 1. Então, ele é um vetor na direção Z, que é múltiplo daquele vetor unitário K. Ok? Bom, e aí como é que é a equação do plano, pessoal? A equação do plano, ela vai ser uma equação do tipo Z mais D igual a 0. Ou, simplesmente, Z igual a menos D divididos por C, que é um número. Vou chamar de S maiúsculo. Z igual a S. Né? Então, aqui no desenho, aqui no canto inferior direito, a gente tem a ilustração do plano XY. O que vai ser o plano XY? Vai ser o plano Z igual a 0. Certo? E aqui em cima, a gente tem a ilustração do plano Z igual a 6. Ó, que eu tô pintando de verde. Então, o plano Z igual a 6, ele é um plano paralelo ao plano XY, que corta o eixo Z no ponto Z igual a 6. Né? E ele é descrito, bom, quem é o vetor normal dele? O vetor normal, como eu disse, é qualquer vetor que seja colinear ao vetor unitário 0, 0, 1. E o ponto que pertence ao plano é justamente o ponto em que ele corta o eixo Z. Percebam que a coordenada x e y do ponto pode ser qualquer. Né? Então, o ponto que pertence ao plano, ele vai ser o plano de coordenadas, no caso do Z igual a 6, tá? Ele vai ser o plano de coordenadas, o ponto de coordenadas x, y, 6. Então, a coordenada Z, ela é congelada, digamos assim. E as coordenadas x e y, elas são todos reais, né? A gente varre todo o plano ali com x, y. Isso aqui para esse plano Z igual a 6, tá, pessoal? Se a gente está falando do plano Z igual a 0, os pontos x, y, 0 são os pontos que pertencem ao plano. Tá? Então, a coordenada Z, ela é congelada, digamos assim. Ela só pode assumir aquele valor. Próximo caso é quando o plano for paralelo ao plano ZY. Então, nesse caso, qual é a direção perpendicular à direção ZY? É a própria direção x. Então, o vetor normal desse plano, que é paralelo ao plano YZ, ele tem que ser um vetor que é paralelo à direção x. Então, ele é o vetor 1, 0, 0. Na verdade, ele é qualquer vetor colinear ao vetor 1, 0, 0. Então, aqui se eu chamei de N maiúsculo, né? Então, qualquer vetor colinear, né, paralelo ao vetor 1, 0, 0, é um vetor que descreve um plano paralelo ao plano ZY. E aí, a equação geral do plano vai ser AX mais D igual a 0, ou simplesmente X igual a menos D divididos por A, que eu vou chamar de um S também, tá? É um número. Então, o que a gente tem aqui, ó? O plano pintadinho de verde é o plano x igual a 0, que é o próprio plano ZY. E o plano que eu vou pintar de vermelho é o plano x igual a 4, ó. Ele é um plano paralelo ao plano ZY. Quais são os pontos que pertencem ao plano x igual a 4?
são os pontos A de coordenada 4, Y, Z. Neste plano vermelho. No plano verde, os pontos de coordenada 0, Y, Z. Então, aqui nesse caso, como o nosso plano ele é um plano paralelo ao YZ, a coordenada X que é congelada. E por fim, pessoal, olha só, a gente também pode ter o caso particular em que o plano vai ser paralelo ao plano XZ, né? E aí, nesse caso, o vetor normal ele tem que ser colinear ao vetor J, ao vetor unitário J, com equação geral do plano do tipo B, né? B. BY mais D igual a 0, Y igual a menos D divididos por B, que é igual a S. Então, aqui, ó, meu plano laranja é o plano Y igual a 0, que é o próprio plano ZX, né, XZ. Então, os pontos que pertencem a esse plano são os pontos X, 0 e Z. E no plano Y igual a 3, nós temos os pontos em que a coordenada Y vale 3, X, 3 e Z. Ok? Bom, então esses eram os casos particulares de planos, né, que tem ou uma componente do vetor normal igual a 0, ou duas componentes do vetor normal igual a 0. Então, quando apenas uma componente é igual a 0, esse plano é paralelo aos eixos coordenados. Quando duas componentes do vetor normal são iguais a 0, esse plano é paralelo aos outros planos ordenados, tá? E agora, então, vamos encerrar essa parte fazendo dois exemplos. Queremos encontrar a equação geral do plano, que é paralela ao eixo Z e contém os pontos A e B. Então, por exemplo, como é que a gente pode resolver isso? Primeira coisa que eu sei, ó. Se o plano é paralelo ao eixo Z, é porque o vetor normal dele vai ser escrito como um AB0. Concordam? Bom, então eu vou escrever a equação geral do plano, ó. AX mais BY mais D igual a 0. Como é que eu vou achar as coordenadas A e B? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o ponto A e vou substituir peraí, deixa eu pensar. Eu ia substituir o... Tá, vamos ver como é que a gente vai. Eu vou substituir o ponto A na equação geral do plano. Então, eu tenho que 0... A que multiplica 0, mais B que multiplica 3, mais D é igual a 0. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o ponto B. A que multiplica 2, mais B que multiplica 0, mais D igual a 0. Então, o que a gente obtém aqui, ó? Eu tenho 3B mais D igual a 0, 2A mais D igual a 0. Se eu fizer equação 1 menos equação 2, eu obtenho o seguinte, ó, eu tenho 3B mais D menos 2A menos D igual a 0. 3B menos 2A igual a 0. B é igual a 2A divididos por 3.
Então, eu encontro uma relação entre as coordenadas do vetor normal A e B. Então, por exemplo, por que eu encontro isso? Porque existem infinitos vetores normais que podem satisfazer, né, que podem nos fornecer a mesma equação geral do plano. A gente já viu isso. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu disser que o meu A vale 1, o meu B vale 2/3. Então, a equação geral do plano poderia ser x mais 2/3 de y mais d igual a 0. E aí, agora, a única coisa que eu preciso é saber o valor de d. E para isso, a gente tem que substituir ou o ponto A ou o ponto B na jogada. Deixa eu só ver se eu tenho mais espaço. Tenho. Então, x mais 2/3 de y mais d igual a 0. Então, meu ponto A é o ponto 0,31 e o ponto B é o ponto 2, 0 e menos 1. Qualquer um dos pontos vai me fornecer o mesmo valor de D. Né? Então, por exemplo, se eu coloco o ponto A, eu tenho 0 mais 2/3 que multiplica 3 mais D igual a 0. E se eu coloco o ponto B, eu vou ter 2 mais 0 mais D igual a 0. Então, nas duas equações, a gente encontra que o D vale menos 2. Então, para finalizar, qual é a equação geral do plano que é paralelo ao eixo Z? É x mais 2/3 de y menos 2 igual a 0. Podemos ilustrar isso no GeoGebra. Vamos abrir o nosso GeoGebra. Deixa eu limpar tudo. Não quero gravar. Então, eu tenho x mais 2/3 de y. Peraí que o y tem que ir para cima. 2/3 de y menos 2 igual a 0. Ó, este é o plano que nós estávamos analisando e percebam, ó, esse eixo azul é o eixo Z, pessoal. Percebam que realmente ele é um plano paralelo ao eixo Z. Olha aqui, o que eu posso botar aqui? Eu posso escrever o vetor. Só que eu tenho que definir os pontos, peraí. Ponto A igual. Eu vou dar um pause e vou definir os pontos aqui e já volto, peraí. Ó, tô de volta. O que eu fiz aqui, ó? Eu defini o vetor normal ao plano, né? Usando dois pontos. Ponto A e a origem, ó. Então, percebam que o vetor normal ao plano realmente é um vetor perpendicular à direção Z. Né? Lembrando que o eixo Z é esse eixo azul, tá, pessoal? O vermelho é o X e o verde é o Y. Então, ali, aquele vetor AB, que é esse vetor preto aqui, ó. Ele é o vetor normal ao plano, que é realmente perpendicular à direção Z. Então, voltando ali para a nossa aula, vamos fazer mais um exemplo. Queremos obter a equação geral do plano paralelo ao plano XY e que contém um ponto A, 5, menos 2 e 3. Olha só. Então, aqui, ó. Nosso vetor normal, ele é um vetor do tipo 0, 0, C.
E ele contém o ponto 5, menos 2 e 3. Bom, vou fazer aqui de maneira genérica. Opa, aqui é X. Um plano paralelo ao plano XY seria esse plano vermelho aqui que eu tô desenhando. Tá? Esse plano vermelho, ele precisa ter um vetor diretor que ou aponta na direção positiva do eixo Z, ou aponta na direção negativa. O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que, de maneira genérica, nós teríamos CZ mais D igual a 0. Z é igual a menos D dividido por C. E este ponto aqui, esse ponto Z igual a menos D dividido por C, vai ser o ponto em que o plano corta o eixo Z. Lembram que eu acabei de dizer que a coordenada Z ela fica congelada? Né? Se o plano é paralelo ao plano XY, a coordenada Z do ponto fica congelada. Então, qual é a coordenada Z do meu ponto A? A coordenada Z vale 3. Então, a equação do plano que eu estou procurando é o próprio plano Z igual a 3. Será que bugou a cabeça de vocês? Ó, eu vou voltar ali, só para não ter dúvida, caso alguém tenha ficado com dúvida, ó. Plano paralelo ao eixo, ao plano XY. Nós vimos que, para que o plano seja paralelo ao plano XY, isso vai ser o plano Z igual a um número. E eu disse para vocês que se eu estou no plano Z igual a 6, que era o que tinha ali no nosso exemplo, no nosso desenho, então a coordenada Z de todos os pontos que pertencem ao plano vale 6. Acabei de falar isso. Espero que vocês tenham me escutado. Falei de novo. Então eu vou voltar lá, ó, no nosso exemplo. Equação geral do plano paralelo ao plano XY, ou seja, a equação vai ser Z igual a um número, que a gente chamou de S, Z igual a S, e que contém o ponto A de coordenadas 5, menos 2 e 3. Esse 3 é o próprio plano Z igual a S. Então, a equação que a gente está procurando, a equação do plano paralelo ao plano XY e que contém o ponto A, 5, menos 2 e 3, é o plano Z igual a 3. E com isso, eu encerro a nossa primeira aula da semana. Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Então, eu encerro essa primeira parte do estudo de plano. Próxima aula a gente vai continuar estudando planos. Então, por hoje era isso. Espero que vocês estejam bem, que tenham gostado da aula. E um grande beijo da prof para vocês. Até mais, gente!